As abelhas apareceram pela primeira vez na Terra há 130 milhões de anos e sobreviveram aos dinossauros. O que as ajudou a sobreviver por tanto tempo foi a estrutura incrivelmente complexa de sua sociedade e o trabalho em equipe. Cada abelha tem seu próprio papel e responsabilidade. Algumas delas constroem e consertam sua casa, algumas abelhas a protegem, outras limpam a colmeia e buscam comida. Mas se você pudesse entrar sorrateiramente em uma colmeia e descobrir como todo esse sistema funciona, o que veria lá dentro? Por alguma razão misteriosa, é fácil para você passar pelas abelhas guardiãs, mas se você fosse uma abelha de outra colônia, elas não o deixariam entrar sem lutar. As abelhas de guarda parecem bastante intimidantes. Elas ficam de pé sobre as 4 patas traseiras na entrada da colmeia, com as patas dianteiras levantadas no ar. Essas abelhas inspecionam todos os insetos que entram na colmeia com suas antenas e patas dianteiras. Cada colmeia tem seu próprio odor, e as guardiãs podem saber se uma abelha pertence à sua colônia ao cheirá-la. Somente as abelhas que vivem na colmeia podem entrar. De repente, você vê algo estranho. Uma das abelhas guardiãs detectou um intruso. Uma abelha de fora deve ter tentado por engano entrar na colmeia errada, mas está carregando uma carga de néctar, e a guardiã deixou entrar. Aparentemente, elas não se importam em aceitar presentes de graça, mesmo de estranhos. Você se sente muito curioso para permanecer ali por mais tempo. A colmeia tem apenas uma entrada. Você percebe que as paredes ao redor parecem estranhas, então olha mais de perto e nota que são revestidas por uma fina camada de alguma substância. É própolis, resina vegetal endurecida produzida por abelhas. Ele ajuda a combater infecções e a curar diversos problemas de saúde. Um pouco mais adiante, você pode ver inúmeros favos de mel. Eles são células hexagonais densamente compactadas feitas de cera de abelha. As abelhas os usam para armazenar alimentos, pólen e mel. É também onde elas mantêm ovos, larvas e pupas. Os favos de mel são fixados às paredes da colmeia. Eles se estendem de cima para baixo e até mesmo nas laterais. Mas você vê passagens estreitas ao longo das bordas dos favos. As abelhas as usam para se mover ao redor da colmeia. Você talvez também consiga passar por um desses túneis. Após explorar o local, descobre que as abelhas armazenam mel na parte superior do favo. Abaixo, existem células que contêm pólen. Em seguida, existem células usadas para manter os ovos com as futuras abelhas operárias. E bem no fundo, há ovos de zangão. Claro, seu objetivo final é ver a abelha rainha, mas não é tão fácil encontrá-la. Primeiro, você se depara com muitas outras abelhas. A maioria delas é de operárias. Elas constituem a maior parte da população da colmeia e são todas fêmeas. Cada uma delas tem sua própria tarefa. A mais comum é a coleta e o transporte de alimentos. Você vê uma abelha deixando a colmeia e decide segui-la. A rainha pode esperar um pouco. Você quer ver como as abelhas fornecem alimento para a colmeia. A abelha está zumbindo à sua frente. Depois de visitar algumas flores, de repente ela começa a balançar enquanto paira em um lugar. Essa é a famosa dança das abelhas. É assim que elas se comunicam. Assim que uma coletora encontra um suprimento perfeito de néctar, começa a executar uma dança muito precisa. Consiste em uma série de linhas retas e oitos no ar. Ao longo da dança, a abelha também balança as asas. Quanto tempo dura a dança significa quão longe está o néctar da colmeia. Cada 75 milissegundos são 100 metros de distância. E a intensidade da dança depende da riqueza da fonte do néctar. Quanto mais forte for o movimento, mais néctar a abelha encontrou. E também tem o ângulo da dança, mostra a direção do néctar em relação ao sol. A sua abelha deve ter encontrado um monte de néctar, ela está praticamente vibrando. De repente, ela começa a voar de volta para a colmeia. Você a segue. Lá, a abelha faz uma dança se sacudindo na frente de outras abelhas operárias. É assim que diz às outras abelhas que elas precisam ir coletar alimentos imediatamente. Você decide ficar para trás e apenas observar o que vai acontecer. Logo, as abelhas voltam. Elas trouxeram de volta muito néctar que precisa ser amadurecido e virar mel. A sua abelha faz uma dança de tremor dessa vez. Ela está sacudindo as pernas de uma maneira que faz seu corpo tremer todo. Essa dancinha faz com que outras operárias desçam para processar o néctar. É hora de retomar sua pesquisa. Você mergulha de volta na colmeia e começa a se espremer por pequenas passagens. Se depara com as células onde as abelhas operárias começam a vida como ovos. Uma abelha leva 21 dias para se desenvolver de um ovo até uma operária totalmente adulta. A primeira tarefa dessa nova operária é limpar a célula onde ela cresceu. A célula então se torna um berçário para um novo ovo, e a abelha cuida desse ovo. Mais tarde, alimenta a larva e a mantém aquecida.
Durante a próxima fase de sua vida, quando tem de 12 a 20 dias de idade, a abelha começa a fazer tarefas ao redor da colmeia. Ela produz cera, armazena pólen e néctar, constrói o favo, protege a entrada e assim por diante. Quando a abelha completa 20 dias, ela se torna uma coletora. Busca e entrega pólen, néctar e resina de árvore para fazer própolis. Ela também traz água. As abelhas precisam dela para beber e resfriar a colmeia. Em algum momento, você vê algo que parece um quarto de hospital? Lá, as abelhas operárias cuidam das que não se sentem bem. As médicas trazem diferentes tipos de mel dependendo da infecção. Se não houver outra maneira, elas removem uma abelha doente da colmeia. Isso ajuda a evitar que toda a colônia fique doente. E então, também existem as abelhas de controle de temperatura. A temperatura na colmeia é geralmente cerca de 35 graus Celsius. É crucial mantê-la assim, nem mais quente, nem mais fria. Caso contrário, os ovos não eclodirão. Você vê um enxame e instantaneamente entende que são abelhas de temperatura. Aparentemente, a temperatura na colmeia caiu, e agora as abelhas estão tentando aquecê-la. Elas estão vibrando de uma maneira especial, o que aumenta a temperatura corporal. E você pode sentir o ar ao seu redor ficar um pouco mais quente. E se precisassem resfriar a colmeia, iriam buscar algumas gotas de água. Então, elas trariam essa água nas costas. Uma vez na colmeia, as abelhas de temperatura batem as asas muito rapidamente, fazendo a água evaporar e baixando a temperatura. Você avança e logo se depara com uma abelha que não tinha visto antes. Tem olhos enormes, um corpo grande e nenhum ferrão. É um zangão, o único tipo de abelha macho da colmeia. Os zangões também não têm ferramentas de coleta. Seu único propósito é acasalar-se com a rainha e cuidar dela. A vida do zangão não é muito longa. Por um lado, se conseguir se acasalar com a rainha, ele nunca sobrevive ao processo. E se houver escassez de alimentos ou o inverno estiver chegando, as abelhas operárias geralmente expulsam os zangões da colmeia e não os deixam entrar. Uau, isso é extremo! Você continua até que finalmente percebe um berçário. Lá avista uma abelha que tem o dobro do tamanho de uma operária. Sua missão chegou ao fim, é a rainha. Essa abelha é a mais importante para a colmeia, porque é a única que pode botar ovos. Apesar de seu título, a rainha não governa. E seu cérebro é menor do que o de uma abelha operária, mas ela produz feromônios especiais que influenciam o humor de toda a colmeia. A rainha também dá à luz todas as abelhas da colônia. Quando ela ainda é uma larva, as abelhas operárias a alimentam com geleia real, o que é uma gosma com teor super alto de açúcar. Uma célula maior junto com essa dieta leva a um corpo maior e a capacidade da futura rainha de emitir os feromônios. Quando a rainha se acasala com os zangões, ela retorna à colmeia. 3 dias depois, começa a botar ovos e nunca para. Ela trabalha muito na primavera, botando um ovo a cada 20 segundos. Não é à toa que no final do ano, a colônia já tem uma população de 30 mil a 60 mil abelhas. Mas espere, algo estranho está acontecendo aqui. Um grupo de abelhas operárias, na verdade muitas delas, pode ser até metade da colônia, saem da colmeia com a rainha as conduzindo. Isso significa que a colônia se tornou grande demais. A rainha sai pela primeira vez desde o acasalamento, e todo o enxame sai em busca de um novo lar. De volta à colmeia, uma nova rainha eclode um ovo 8 dias depois. Leões, elefantes e ursos. Meu Deus! 3 dos mais lindos, porém mais temidos membros do reino animal. Mas do que será que essas criaturas têm medo? Se é que elas sabem o que é medo. Bem, você vai se surpreender. Vamos dar uma olhada. Que tal começarmos com o rei da selva, o leão? Calma, já vamos falar sobre os elefantes. Você já ouviu falar que nosso felino todo-poderoso tem medo de uma substância que é essencial para a sobrevivência humana? Aqui vai uma dica. Ela cobre 70% da superfície do planeta. Mas e aí? É mesmo verdade? Quê? O rei da selva tem medo de água? Isso não passa de um mito. Os leões adoram mergulhar na água, pois isso os ajuda a se refrescarem. E faz sentido, se considerarmos as temperaturas que esses animais precisam encarar. Em uma savana, o clima varia entre 20 e 30 graus Celsius. Nós, humanos, sempre corremos para a praia quando o clima está quente assim. Então por que deveríamos esperar algo diferente dos leões? Principalmente considerando que eles carregam entre 127 e 190 quilos de seu próprio peso, sem contar aquela camada generosa de pelos. A ironia dessa história de que os leões têm medo de água é que eles são excelentes nadadores. A mesma coisa se aplica a todos os outros felinos de grande porte dessas regiões de clima quente, como tigres, leopardos, onças pintadas e jaguatiricas.
Na verdade, são os felinos de grande porte de regiões frias que evitam água a todo custo, como linces e leopardos das neves. Esse último vive em lugares como o bioma gélido da tundra alpina, que é uma região montanhosa. A temperatura de lá pode chegar a 1 grau Celsius. Então faz todo sentido esses felinos grandalhões de clima frio quererem distância da água. Molhar suas pelagens grossas os faria passar frio. Mas acho que não é preciso procurar tão longe para entender de onde vem esse mito de que os leões têm medo de água. Na verdade, é bem provável que a explicação para isso esteja perto da tela do computador de alguns de vocês agora, saltando para cá e para lá fazendo travessuras. É isso mesmo. Podemos ter tirado conclusões precipitadas de que certos comportamentos de nossos gatinhos seriam iguais aos de um leão. Os gatos domésticos, apesar de serem parentes de todos os felinos que mencionamos até agora, não são descendentes diretos deles. Eles evoluíram ao longo de milhares de anos de um único ancestral selvagem que ainda existe até hoje, o Felis silvestris libica, originário do Oriente Médio. Como não tinha muita água onde esse bichano vivia, ele não era exposto a ela. Como seus descendentes, ele só gostava dela para saciar sua sede. Seu pet, assim como ele, raramente se banha, nada ou interage com a água de alguma forma. Por sorte, isso não faz diferença na vida dos gatos. Esses felinos domésticos usam suas línguas para se limpar. Elas têm papilas minúsculas, com formato de gancho, que os ajudam a desembaraçar os pelos e manter a pelagem limpa, com um cheirinho bom e sem manchas. Os gatos, de modo geral, são criaturas muito individualistas. Você pode estar gritando com a sua tela neste exato momento, retrucando que o seu bichano na verdade adora água, e isso é perfeitamente possível. Alguns gatos gostam de brincar com ela, com as gotas que caem da torneira ou com as bolhas de sabão do banho. Há raças específicas de gatos que gostam demais de água. O Van Turco, por exemplo, é até chamado de gato nadador. Acredita-se que essa raça desenvolveu uma afinidade com a água porque nadava no Lago Van, na Turquia, para se refrescar. O lago fica na região onde esses animais surgiram. Agora vamos falar sobre um problema que um gato definitivamente não precisa encarar. Você já ouviu falar em musofobia, também conhecida como surifobia? As duas palavras são nomes válidos para o medo de ratos e camundongos. Muita gente acredita que o animal que mais sofre com esse medo, além de mim, claro, é o elefante. Isso mesmo, o mesmo animal que, dependendo da espécie, tem 3 metros de altura e pesa mais de 4.000 quilos. Ou seja, esse grandalhão teria medo de uma criatura que mede poucos centímetros e pesa menos que meio quilo. Mas como essa ideia surgiu? Bem, o motivo desse rumor se baseia na possibilidade de os elefantes terem pavor de essas criaturinhas entrarem em suas trombas. Se um rato conseguisse fazer isso, poderia causar irritações ou até obstruir a tromba. Não quero ser estraga-prazeres, mas também é um mito. Pesquisadores afirmam que não há evidências concretas que sugerem que os elefantes têm medo de ratos. O máximo que eles podem admitir é que nosso gigante possa se assustar com o surgimento repentino dos roedores. Bem, é exatamente isso que me deixa apavorado. Especialistas também afirmam que, até que um rato conseguisse entrar na tromba de um elefante, o grandalhão poderia soprá-lo para longe sem perceber, com uma só rajada de ar. Existem provas de que, na maioria dos casos, o animal nem se importa com a presença dos roedores e que até permite que os ratinhos subam em suas cabeças e tromba. Alguns pesquisadores estão certos de que, desde que um elefante esteja saudável, não terá medo de nada, simplesmente por causa de seu tamanho. Então, os leões não têm medo de água e os elefantes parecem não temer os ratos. Mas nenhum dos rumores sobre medos dos animais é verdadeiro? Provavelmente vamos nos decepcionar de novo perguntando se um urso tem algum medo legítimo, né? Bem, senhoras e senhores, deem uma salva de palmas para esse ser que é o melhor amigo do homem. É isso mesmo, os ursos se sentem muito desconfortáveis quando se deparam com cachorros. E olha que até existe uma relação genética distante que conecta as duas espécies. Quando essas criaturas se encontram, o cão tem a habilidade de perseguir, intimidar, cercar ou hostilizar o urso. E o grandalhão, por sua vez, vai evitar qualquer confronto com o cachorro. Existe até uma raça de cães da Finlândia, conhecida como Karelian Bear Dog, que é usada para enfrentar animais grandes como ursos. Esse cachorro tem senso de direção e flexibilidade corporal excelente, bem como controle, coragem, olfato e persistência. Então, isso significa que você pode andar tranquilamente com seu cachorro em uma área onde há muitos ursos e confiar na coragem do seu cãozinho? Não. Apesar do fato de os ursos se sentirem apreensivos perto dos cães, não podemos nos esquecer do tamanho e poder deles. O urso negro, por exemplo, pode ter até 2 metros de altura e pesar 300 quilos. Se uma mãe urso não tiver para onde correr ou sentir que seus filhotes estão em perigo, é bem provável que ela vai se revoltar. E aí você e seu companheiro estarão encrencados.
Então ninguém jamais deve testar essa teoria. Em vez disso, se estiver planejando visitar algum lugar desconhecido com seu cãozinho, planeje primeiro e procure se informar sobre os animais que podem encontrar por lá. Nunca se sabe o que um urso é capaz de fazer se ele avistar você e seu cachorro, principalmente considerando o caso sério que ele tem com a sinofobia, que é o nome dado ao medo de cachorros. Pelo menos, conseguimos encontrar um medo verdadeiro de outro animal entre esses 3 poderosos membros do reino animal. É estranho pensar que um cachorro, que é uma criaturinha que traz tanta alegria e conforto para nossas casas, é corajoso o suficiente para encarar um urso, se preciso for. Bem, nem todos os heróis usam capas, alguns têm apenas pelos e uma coleira. Agora, que tal checar o que amedronta nossos grandes companheiros peludos? Você já se perguntou por que esse doguinho se sente tão desconfortável quando escuta barulhos muito altos? O grau de medo varia de cachorro para cachorro, mas a simples imprevisibilidade de um trovão, de um raio ou dos estouros de fogos de artifício tira seu cachorro dos eixos. A incapacidade de entender o que está causando esse barulho ensurdecedor pode fazer seu cachorro tremer, enfiar o rabo entre as pernas ou até sair correndo de casa. Outra coisa que pode amedrontar nossos amigos leais é quando os deixamos sozinhos em casa. Isso pode, infelizmente, virar um pesadelo para seus vizinhos, pois um sintoma comum de medo são latidos incessantes. Esse medo também pode causar prejuízos em casa. Você já se perguntou por que seu cachorro mordeu o seu sofá? Um cachorro que destrói coisas em casa geralmente está sofrendo com ansiedade. Mas você não consegue ficar bravo com seu cãozinho por muito tempo, né? Fique tranquilo, ele vai te recompensar quando vocês dois se encontrarem com um urso. Quem você acha que vai ganhar? Um urso cinzento faminto ou uma baga madura? Um tigre bravo ou uma linda flor? Uma enorme piton ou um arbusto verde? A resposta não é tão óbvia. Agora você verá quem realmente controla a selva e as florestas. Conheça as plantas mais perigosas da Terra. Esta é a cicuta. Ela cresce na América do Norte em áreas pantanosas de campos e prados. Além disso, você pode encontrar essa planta nas margens de rios e córregos. Ela parece inofensiva, mas é uma das mais venenosas dos Estados Unidos. As toxinas da cicuta podem causar danos críticos a um adulto em 15 minutos, mas só se você engolir. Muitas pessoas a confundem com alcachofra, aipo e anis. Apesar do veneno perigoso, a cicuta é usada para curar enxaquecas e doenças intestinais. Essa planta tem causado muitos danos ao gado. A adiratina altíssima cresce em campos e pastagens. Quando uma vaca a come, a planta libera uma toxina solúvel em gordura. Esse veneno não penetra apenas no animal, como também no leite. Bezerros, quando mamam, são infectados. O leite envenenado é igualmente perigoso para as pessoas. O problema é que essa planta, nativa da América do Norte, é uma das flores de outono que mais duram. Nas fazendas modernas, seu veneno não é tão perigoso, mas em pequenas propriedades rurais, ela é o perigo número 1. Todos nós conhecemos 2 tipos de feijões, os que comemos e os que o João usou para chegar ao reino dos gigantes. Além deles, existem os venenosos. Esses são chamados de mamona, contendo uma das toxinas mais perigosas do mundo, a ricina. Assim que ela entra em seu corpo, bloqueia a produção de proteínas necessárias para a vida. Sem essas proteínas, suas células param de funcionar. Quanto mais células são destruídas, mais seu corpo sofre. A mamona libera ricina quando exprimida. Vários feijões podem causar desidratação, fraqueza, alucinações, convulsões e outros problemas. Cerca de 7 feijões são suficientes para causar danos críticos. Portanto, lembre-se de como esse feijão é e nunca toque nele caso o veja na natureza. Uma das plantas mais bonitas do planeta é também uma das mais perigosas. Este é o oleandro. Tudo é venenoso nele, o caule, a raiz e a flor rosa. Mesmo um pedacinho desta planta pode levar a um envenenamento grave. Nem é preciso ingerir para enfrentar sérias consequências. Só um toquezinho na seiva da flor já causa alergias. E não tente queimá-lo, pois a fumaça de um oleandro em chamas também tem efeitos tóxicos. E agora a planta mais perigosa do mundo. Um toque nela vai te machucar por vários anos, ou você pode sentir as consequências por toda a sua vida. A planta guimpe-guimpe, também chamada de guimpe-ferrão, lembra um arbusto comum de bardana. Não parece nada venenosa, mas se você ficar ao lado dessa planta, sentirá sufocamento e olhos lacrimejantes. Existem milhares de minúsculos pelos venenosos nas folhas desta flor. Eles são tão leves que podem pairar no ar e se espalhar pelo vento. Então você deve colocar uma máscara de gás se quiser olhar para essa planta. Mas se tocar levemente na guimpe-guimpe, estará encrencado.
Alguns comparam uma ferroada dela a 30 picadas de vespa ao mesmo tempo. Pelos venenosos penetram facilmente a pele e causam irritação e dor. O problema é não conseguir retirá-los. Lave com água e sabão, passe uma pomada desinfetante e verá que a situação só piora. Os pelos não podem ser removidos. Eles ficam ali, liberando toxinas e te deixando louco. Não há antídoto, pois os cientistas ainda não sabem quais os componentes da toxina. Ela suporta temperaturas frias e quentes. As sensações desagradáveis podem durar várias horas, dias ou até meses. Quem já tocou na planta disse que a dor voltou mesmo depois de alguns anos. Mas se é impossível se livrar dos pelos, a única saída é esperar que eles percam a toxicidade. Mas existe outro problema aqui. Você pode arrancar uma folha da Gimpy Gimpy com luvas e levar para o laboratório. Seque-a e esqueça-a por alguns anos. E aqui está na sua frente uma folha murcha, quase destruída. Parece inofensiva, mas não é. Mesmo depois de muitos anos, os pelos venenosos permanecem na superfície da folha e ainda têm efeitos tóxicos. A Gimpy Gimpy só cresce na Austrália. Ela adora o sol e as densas florestas verdes. Essa planta representava um grave perigo para turistas e madeireiros. Mas agora, todos os lugares que têm essa planta estão identificados com uma placa de alerta. Em exposições botânicas, os cientistas a colocam em uma gaiola para que as pessoas não a toquem. As ervilhas do rosário podem ser sementes brancas com olho roxo ou sementes pretas com olho branco. Essas plantas podem ser encontradas na África, Ásia, Austrália e na região do Oceano Pacífico. Algumas espécies foram levadas para a Flórida e o Havaí por pessoas. Você pode encontrar essa planta nas ruas da cidade. As sementes da ervilha do rosário são aplicadas em bijuterias e alguns brinquedos. Quem usa as pulseiras feitas com ela provavelmente não sabe da toxicidade de suas sementes. Assim como a mamona, essa planta contribui para a destruição das células. Curiosamente, as sementes são usadas não apenas como decoração, mas também para tratar alguns problemas de saúde. Esta é a única planta da lista que parece venenosa. Você provavelmente não vai querer tocar nela. Veja essa haste vermelha que se parece mais com uma artéria ou um sistema nervoso aumentado. E essas bagas são parecidas com os olhos. A erva de São Cristóvão é meio assustadora. A estrutura interna dela também é tão desagradável quanto sua aparência. Essa planta tem uma toxina perigosa. Quanto mais cresce, mais venenosa fica sua composição. As substâncias químicas dela têm um efeito sedativo nos músculos e no coração. Isso significa que seu corpo relaxa tanto que para de funcionar. Você provavelmente já viu esta planta na natureza ou em filmes de vida selvagem. As dioneias são representantes raras das plantas carnívoras. Felizmente, elas não são tão perigosas para os humanos quanto para os insetos. Mas, em qualquer caso, você não deve colocar o dedo nelas. Então, elas funcionam assim. A planta abre a boca. Há uma pétala vermelha com um perfume no meio dela. É uma isca. Uma mosca ou um besouro percebe isso, decide experimentar e entra na flor. Mas a dioneia não se fecha imediatamente. Minúsculos pelos sensíveis dentro da planta contam os movimentos da mosca. Se o inseto fizer mais de 2 movimentos em 20 segundos, a planta fecha a boca em menos de 1 segundo. Esse intervalo evita que a planta se feche desnecessariamente quando algum lixo cai ali. Então a mosca fica presa. Os pelos nas mandíbulas da planta funcionam como uma gaiola. A presa não consegue escapar. Em seguida, a dioneia injeta suco digestivo dentro da boca e isso destrói a mosca. De 5 a 12 dias depois, a planta se abre novamente e aguarda um novo almoço. Essa espécie pode comer moscas, besouros, aranhas e até sapinhos. A Heracleum mantegatianum causa os danos mais extensos entre todas as plantas. Ela é perigosa não especificamente para uma pessoa, mas para florestas e campos inteiros. Além de ser uma planta invasora, é como uma parasita, pois multiplica-se rapidamente e destrói todas as outras flores da área. Os insetos não se alimentam dela. Destruí-la também é um problema para as pessoas, pois pode causar uma reação alérgica na pele. A planta cresce rapidamente, é imune a venenos e vive muito, podendo atingir a altura de uma casa de 1 andar e estar profundamente enraizada no solo. Ela solta suas sementes e uma leve brisa as espalha por quilômetros. Os cientistas ainda não conseguiram criar uma maneira eficaz de combatê-la. Não há nada que possa derrotar a Heracleum mantegatianum na natureza. Bem, ainda não. A natureza e a evolução sempre encontram um equilíbrio.